Oi, gente, vamos iniciar mais um Pod EN, aqui juntamente com a equipe Farol, eu, psicóloga, Marlene, psicopedagoga, a Samara, que é psicóloga e tem especialização em neuropsicologia e autismo, e com nós também aqui a Sandra, né, que é presidente da Associação de Autismo daqui de Limoeiro do Norte. E a gente vai iniciar, né, Marlene, com uma palavra, né, chave, que é sobre o autismo, né? Hoje é dia 2 de abril, né, dia da conscientização do autismo, né, que vem trazendo como tema primordial, né, que é a conscientização. E com isso, Samara, né, direcionar essa pergunta para você, né? Eu gostaria de saber o que é, né, o autismo, né? Quais são seus sinais, seus sintomas, né? Vamos iniciar, né, com essa palavra ouro, né? Já que hoje é o dia mundial, né, da conscientização do autismo. Obrigada, Raíssa. É muito bom estar aqui com vocês. E assim, o autismo, a gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que há limitações na questão social, na questão motora, que são as estereotipias, né? Juntamente com a questão da fala, que prejudica o contexto da fala. E é muito importante, nesse quesito do autismo, a gente vê que o autismo, ele digamos assim, um emaranhado de situações. Não existe apenas um tipo de autismo. Existem vários autistas, vários contextos. Por isso que é caracterizado como um espectro do autismo. Não existe um. Então, a gente coloca a duade do autismo, que é a questão social e a questão da estereotipia, com a questão da linguagem, mas existem vários outros contextos que fazem com que o indivíduo seja TEA, esteja dentro do espectro. Não é somente isso. Existem vários outros contextos. Então, a gente não pode, digamos assim, rotular um autismo, por exemplo, por ele não falar, por ele ter uma limitação na fala. Não é somente isso, tá? Tem questão comportamental, tem questão de hiperfoco, tem questão de dificuldade na interação social. Então, seria mais ou menos isso, o contexto do autismo hoje, e muitas coisas ainda que a gente vai ter que se descobrir sobre autismo. A gente está só começando os estudos sobre TEA, essa é a verdade. Isso, perfeito, né? Eu queria, assim, só completar não. Pegar esse gancho, você falou do emaranhado, né? Essa entrelaçado. Tem alguma coisa a ver com esse símbolo, né, que ela está trazendo aí, que é o quebra-cabeça? Tem alguma coisa, uma ligação? Isso. A gente coloca sempre, como é colocado, né, Sandrinha, a questão do autismo, como um quebra-cabeça, porque é algo que é complexo. Está em processo de construção, está em processo de desenvolvimento. Então, isso seria uma das simbologias do quebra-cabeça. A mesma coisa é a titulação da cor azul. Por que a cor azul, né, no autismo? Porque existem mais autistas meninos do que meninas. Há uma prevalência maior, tá? Então, seria esse contexto do azul nesse sentido. E o quebra-cabeça é isso. Eu acredito que seja uma caracterização também do espectro, por conta da variação e da complexidade que é o TEA hoje. É verdade. Essa questão, assim, de ser mais predominantemente, assim, no sexo masculino, né, do que o feminino, e aí as meninas passam até despercebidos, né? Aí, às vezes, a gente acha que pode ser uma timidez exagerada, né? Ou, né, alguma retração, alguma coisa. E não percebemos que as meninas também têm que ter esse olhar diferenciado também para elas, porque a gente só, né, fica mais atento aos sinais dos meninos, né? E as meninas estão aí e cada vez mais precisando da atenção, né, do nosso olhar, tanto dos pais, né, desde pequeno, e assim como nós, profissionais também, professores, né, psicopedagogos. Enfim, acho que tem que estar bem atento. E assim, Samara, falando em sinais, né, qual a orientação, né, que você dá para o pessoal de casa, né, ficar observando, né, o seu filho em casa? Qual é assim, um primeiro sinal que já é um alerta para buscar, né, um profissional? Quando a gente fala em bebês, que me procuram muito mães de bebês, e realmente a avaliação eu inicio a partir de 3 anos, mas ela pode começar nos primeiros meses de vida. Que o primeiro contato da mãe com o bebê é o contato na hora da amamentação. Então, se o teu filho, na amamentação, não faz esse contato visual,
Você já começa a observar o comportamento. E daí eu venho pular constantemente, tá assistindo um desenho, não para quieto, que parece muito com TDAH, mas é aquela criança que fica correndo na sala, indo e voltando. O andar em ponta de pé, o flip, que acontece quando fica muito feliz, o girar um objeto ou um hiperfoco num objeto. Então são comportamentos de bebezinhos que você começa a observar. Tem a questão da criança começar a balbuciar e depois parar. A gente fala da poda neuronal, né? Que acontece mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. E aí você começa a observar esse comportamento dessa criança também. Meu filho não tinha nenhum comportamento atípico. Passou, começou a apresentar. O que é isso? É a troca neuronal, é a perca e ganho de neurônio que todos nós passamos. Então, nesse momento, pode haver mudança comportamental. Se ele não apresentou no início, ele pode apresentar após a poda, ou apresentar mais na frente também. Então, no início seria isso. Primeiro, o contato visual da mãe com o bebê. O contato visual na amamentação seria o primeiro toque. Ah, mas a senhora está dizendo que se meu filho não olha para mim quando ele está mamando é porque ele é autista? Não, não é isso. E sim o contexto de observar o comportamento. Nós, que estamos na área, é muito complicado. A gente que é mãe. Porque a gente observa cada passo do filho da gente. Né? O nosso olhar é um olhar crucial no fechamento de diagnóstico ou prognóstico de uma criança com TEA ou qualquer transtorno. Então é importante a gente observar o comportamento dos nossos filhos. Não deixar a famosa babá celular. Isso é verdade. Televisão, YouTube. E sim a gente como mãe. Trabalha o dia todo. Sim, mas você tem que tirar um tempo pro seu filho. Tem que observar o comportamento. Não deixar tudo nas costas da escola ou das terapeutas. E sim, os pais têm uma participação crucial no processo de diagnóstico. Eu tinha uma das suas palestras que eu presenciei, que eu pude ter, né, a oportunidade de ir, vi que você falou sobre o cartão de acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento. O quanto é importante nós, né, como mães, né, fazer esse acompanhamento, como você falou, desde a primeira mama, né, essa questão, e também acompanhar aquele cartãozinho. Como é esse cartãozinho, Samara, que você fala, é aquele mesmo que a gente recebe no postinho, que você faz esse acompanhamento? Quais seriam as dicas para as mamães hoje? No cartão de vacina, do teu filho, do nosso filho, tem os marcos de desenvolvimento. Alguns pediatras, eles marcam. Outros não, passam despercebido. Então, a gente, como mãe, pode marcar, acompanhar. Você abre esse caderno, tanto tem no da menina como do menino. E é de graça, gente, é dado. Então, você pode ir marcando. Marca de lápis e observa. Isso é maravilhoso para quando o seu filho vai para a terapia e você entrega isso para o psicólogo. Porque você fez já a avaliação do teu filho com o teu olhar. Você está com ele 24 horas, 48 horas por dia. Então, a gente pode marcar. Não tem nada que impeça da gente marcar um documento nosso. E é o marco do desenvolvimento do seu filho. Então, tem no cartão de vacina, observe, né? E você vai marcando. Desde o primeiro mês de vida, até de lápis, marcando o xizinho e vendo que ele evoluiu ou não. Não é assim, Raiz? É, sim, perfeito, né? Como a Samara falou, né? Ajuda demais a gente na clínica, né? Psicólogo, porque já vai dar um amparo maior de dados. Tudo aquilo ali são dados importantes, né? Do desenvolvimento da criança. E, assim, é muito importante, né? Ficar atento, né? A essas dicas e orientações, porque mais na frente vai ser essencial e é o que vai dar um diferencial ao seu diagnóstico, né? Quando necessário. E, assim, ao entrar no assunto de mãe, né? A gente arremete a Sandra, né? Sandra, que também é mãe, né, de uma criança autista. E eu gostaria de saber, né, como é ser mãe, né, hoje no mundo, né, no tempos de hoje, né, de uma mãe de uma criança atípica, né, Sandra? Você poderia compartilhar um pouquinho da sua experiência com nós? Sim, primeiro agradecer, né, o convite de estar com vocês, já emocionada com a fala de Samara. Mas, para mim, é uma bênção, né, como todas as crianças, né, uma mãe, né, quer um filho, às vezes espera outras expectativas, mas é bênção do Senhor, né? Então, assim, são muitas dificuldades, né, que a gente enfrenta, diárias, além de ser em casa, né, mas na comunidade, né, como é que diz, Mara?
na sociedade, né? Então, assim, é muito, muito difícil. Por quê? Porque tem ali a aceitação, né? Muitas das vezes em casa, na família, que começa, mas que a gente, como mãe, né, não podemos desistir, como pai, né? Não podemos desistir. E é isso, um pouquinho. A exclusão é grande. Né? A exclusão é grande, né? Como primeiro começa em casa, eu digo muito às outras mães, né, que o primeiro ali é a gente aceitar, né? O primeiro passo é os pais aceitar, porque ainda tem muitas pessoas que os pais a família, os pais principalmente que não aceita, né? Então, assim, já começa aquela dificuldade, né? O meu teve epilepsia com 6 meses e ele só foi diagnosticado com 5 anos e meio, né? Já vinha acompanhado, né, por um neuro por causa da epilepsia, mas, né, infelizmente ali foi diagnosticado tarde, porque eu não conhecia, nunca tinha visto falar, e eu perguntava, mas achava ali que não era, tinha algo diferente. Por quê? Porque eu tenho meu enteado e cuidei dele também, já achava diferente os comportamentos ali, eu perguntava e não tinha esse retorno do profissional, que foi quando eu percebi, quando começou, né, na creche, e aí ele, no 2º ano, ele não estava fazendo mais o que ele fazia antes. Então, assim, resolvi ir para outro profissional, e aí busquei outro, né, outra ajuda, e aí deu certo. Fez os tratamentos, né, acompanhamento mais com o neuro. Não tive, né, condições de fazer terapias. Hoje ele já tem 12 anos, um pré-adolescente, né? O meu é falante. Porque como o Samara falou, né, a gente não pode dizer ele não é autista porque ele fala. Isso. Né? Perfeito. Não pode, né? Pensar assim, o meu ele é tagarela. Ele muito. E fala assim, eu não falo quase nada, mas ele fala, me corrige. Mas é como a Samara falou, né? O autismo, ele não tem cara, né? Isso, não tem cara. Tem até aquela frase que eu acredito que as mães fiquem até chateadas no consultório mesmo, que chega as pessoas e fala, seu filho nem parece que é autista, né? Então, consultório mesmo, né, Samara? Porque vai para o consultório porque você está atrás de uma ajuda e se tiver um diagnóstico. E muitas das vezes são os próprios pais, né, que assim, o meu é o nível 1, né, mas o que tem o nível de suporte 3, né, diz assim, é como se fosse uma comparação. Sim. Entendeu? Assim, entre os próprios pais. Então, assim, eu digo muito, se não tiver essa união da gente, pais, né? Voltando ali quando eu falo na associação, se a gente não tiver unido, a gente não vai conseguir lá fora. Eu acredito essa ajuda, que não tem um tipo de suporte que precise menos ou mais. Autismo é um só. Às vezes o nível de suporte, como é nível 1, às vezes tem muito mais exclusão no caso, por quê? Porque é nível 1. Acha que não tem nenhuma necessidade ali. Eu falo, né? Porque tem crianças do suporte 3, tem coisas que o meu filho não consegue fazer o que o de suporte 3 faz. E assim, o do suporte 3 não consegue fazer algumas coisas que o do suporte 1 faz, né? Então, assim, é bem... Sim. Eu queria completar na questão da fala dela, porque ela falou assim, já foi tarde. 5 anos, não foi tarde. Sabe por que eu digo que não foi tarde? Atualmente eu tenho recebido tantos autistas adultos fechando o prognóstico de autismo, tá? Então, passa totalmente despercebido. Eu cheguei a fechar um diagnóstico de autismo de uma adulta de 28 anos que ela não foi notada na escola, por ser muito inteligente, muito atentiva. E hoje, ela recebeu o diagnóstico dela e junto com esse diagnóstico vem ansiedade, depressão,
esquizofrenia. Outras coisas. Então, assim, Outras comorbidades. Mas, outras assim, por conta comorbidades. que demorou, né? a tratar. Então, quando Sandrinha fala 5 anos, foi cedo. Porque você vai para 28. Hoje eu tenho um processo diagnóstico com pessoas com 38 anos, 42, fazendo avaliação. E em decorrência, que eu sempre agradeço, assim, a questão do processo de experiência, em decorrência do tempo que eu estou em consultório, esse ano vai fazer 16 anos em atendimento, eu consigo, em uma consulta, ver sinais. Sim. Só que eu não posso fechar um parecer em uma consulta. Existem protocolos que têm que ser seguidos dentro da neuropsicologia de uma avaliação clínica completa para avaliar tudo. Mas a pessoa senta na minha frente e eu percebo, está dentro do espectro, mas vamos avaliar, nivelar grau, ver comorbidades. Então, quando você fala de 5 anos, a gente, lógico, pode ser mais cedo. Sim. Mas quando você coloca 5 anos para 28... Perfeito. E assim, entra a questão da falta de informação, né? Que é Antigamente, a gente não tinha o tanto de informação que a gente tem hoje. A gente não tinha o tanto de ciências e estudos que tem hoje, né? Então, assim, quando você arremete a questão de diagnósticos para adulto, hoje tem porque está sendo, né, mais fácil ter o que? Acesso, né? Inclusive, o dia 2 de abril é justamente para isso, para a gente levar a informação, para a gente conscientizar, né? Para a gente levar o quê? Orientações, né? Porque não é porque, eu não sou autista, eu não tenho um filho autista, eu não preciso saber disso. Muito pelo contrário. Aí que a gente tem que saber para o quê? Orientar quem não sabe, né? Porque o meu filho, ele não é autista, mas ele estuda com crianças que é. E ele tem que saber o quê? A respeitar, a incluir. Eu digo isso porque eu sou psicóloga escolar e vejo outras crianças ajudando uma criança autista dentro da sala de aula. Entende? Como assim? Ajudando, dando suporte, levando pro banheiro, voltando, na verdade. Marlene, a gente vê a empatia das crianças. Socializar. Né? Porque isso. No grupo, puxando para as brincadeiras, respeitando questões de sensibilidade auditiva, né? Então, assim, as crianças hoje em dia, elas fazem por imitação, né? Então, assim, se o pai sabe dessa informação, se o pai conversa com sua criança, será que a gente vai ter bullying com autismo? E é a mesma coisa que eu sempre educo meu filho nesse sentido. A gente saiu no ano passado, tava um movimento de autismo em Fortaleza no shopping, né? E aí tinha uma criança autista com crachá, né, brincando sozinha. Meu filho se levantou e foi brincar com ele. E todo mundo passava, e as crianças passavam, eu via os pais puxando, sabe, para não chegar perto. E aí ele foi brincar, mamãe, eu posso brincar com aquele amiguinho? Eu disse, pode. Aí ele foi brincar. E a mãe começou a chorar. Olha aí. E aí ela perguntou, por que você deixou meu filho brincar com o seu? Eu disse, o seu filho tem algum problema? E ele de blusa, com crachá, ele é autista, esse qual é o problema? Olha aí. Muito obrigada, porque meu filho é excluído em todos os locais, isso não me agradeça. A educação vem de berço. Vem de berço, né? Então, quando o pai e a mãe dentro de casa educam da forma correta, para não fazer isso, se coloca no lugar do outro, que a gente trabalha a questão da empatia. A empatia, eu nunca vou sentir a dor da Sandra. Eu nunca vou sentir hoje, né, com as minhas 2 crianças, o que a Sandra passa, mas eu posso me colocar no lugar dela. E se fosse comigo? Isso, perfeito. Então é muito importante que os pais eduquem nesse sentido. E se fosse com você? E se o filho fosse seu? O que você faria? Como você trataria? Eu acho que o contexto parte disso, de casa, de uma boa educação. Isso. É o que Raíssa falou, né, que as crianças aprendem imitando, né? Você vê o espelho em casa. Então, se os pais, né, agem de uma forma, os seus filhos vão agir da mesma forma. Isso. Então, se os pais tiverem essa consciência, né, de inclusão, de empatia, né, para com as diferenças de uma forma geral, né, não só com o autismo, mas com toda ou qualquer diferença que venha, os filhos também vão imitá-los, vão aprender dessa forma. E vão chegar na escola, vão ser mais, né, mais empáticos, vão ter mais empatia, vão incluir mais, isso, né, vão acolher mais a porque diferença do o autismo, outro. né, ele não é uma doença, ele é uma condição, né, que vai ter um bloqueio, né, na questão da linguagem, né, da interação com o outro, né, e a escola é um meio que dá para ser trabalhado tudo isso.
né? Mas acontece muito o quê? Como a gente falou, né? A questão da exclusão, né? Que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a inclusão, né? E eu faço a pergunta para a Sandra. Sandra, como é que você acha que nossa sociedade está lidando com a inclusão nesse momento? Só complementando o que vocês estavam falando, né? Assim, dos pais educar os que não têm ainda, né, na família, não tem um em casa, não tem um filho. Eu puxo pro lado do meu filho, né, dos nossos filhos que têm autismo e que a gente, né, não sei nem a palavra se é ensine a ele também. Tipo, o meu, ele sempre falou, né? Claro que os que não falam, que tem mais dificuldade de entender, né, assim, a fala da gente. Mas, assim, por exemplo, o meu, como ele sempre fala, tem a facilidade mais de entender. E tem outras deficiências que eu posso também ensinar a ele. Então, assim, a respeitar, entendeu? Assim, ele também respeitar o outro. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer o respeito das outras crianças, mas a gente não ensina o nosso, né, a respeitar. É autista, pode fazer o que quiser. Eu Sandra, como mãe, eu não acho assim. Então, eu tento com o meu, né, e às vezes sou barrada pelas mães, porque, né, eu falo isso para elas também, porque não é certo nenhuma outra criança fazer isso. Vai para o aniversário, tem autismo, pode deixar ele fazer o que quiser. Sim, não, né, o meu diz, nem parece, ele todo comportado. Aí eu disse, mas lá atrás eu passei por isso também. Então, assim, eu chego com ele, não me sentava, quando ia para um restaurante, ficava ele andando e não parava. Então, assim, às vezes a gente só quer, como mãe, né, assim, a gente só quer que o outro respeite ele, né, as crianças autistas. E a gente a gente não quer ensinar, ou muitos pais pensam que ele não tem a capacidade né, de entender. E às vezes isso diminui a potencialidade, né, daquele sujeito, daquela criança, porque é como você trouxe bem, não é porque é autista que não pode, muito pelo contrário. Aí que a gente vai estimular e ensinar ele que é de outra maneira, que existem outras possibilidades, né, porque hoje a gente está criando nossos filhos para ser cidadãos, né? E a sociedade hoje é um pouco cruel, né? Não vai ser igual a mãe que não vai fazer isso por causa disso, não, né? Até porque é uma condição, é o jeito dele. Autismo, né? Como eu disse, não é uma doença, não tem cura, ele tem o quê? Ele tem tratamento, né? Uma condição. E aí volta no começo, né? Desde o começo, quando a gente começou aqui a falar, que começa da onde? De casa. De casa, né? De casa. Né? De todos de casa, né? O meu, é o seu, né, Samara? E aí fica bem... A gente nem como você fez a pergunta, né? Na sociedade, né? Da inclusão. Finda que é muito difícil, eu não sei nem a palavra que diga, porque, assim, olhares... Julgamentos, né? Apontar, como Samara falou, do caso que o filho dela foi brincar, ela percebeu e era o que ele vê a mãe, né? Ela ensinou ao filho. E muitos, isso, não deixa chegar perto, né? Não deixa brincar, e em fila, né? Se você chegar, tiver com um crachá, identificação, ainda a gente fica escutando, como outros também, como idoso, como outra deficiência, as pessoas ainda ficam, a gente escuta xingamento, né? Tem que ser ali, tem que respirar, com muita sabedoria, porque quando já é ruim, e quando mexa com a gente, não mexa com o nosso filho, né? Então, assim, é bem... muito delicada assim, essa fala de inclusão, porque a gente sente muito. A gente sente muito como pais, e vocês também, né, como terapeuta profissional da educação, sente muito, né? Porque a gente para nós pais não é fácil
mas não é fácil incluir na educação. Não é fácil, porque você já convive, mas na escola ele vem, passa um pedaço, agora tem o integral, né? Que eu já estou imaginando. Complicado o meu esse passar integral. Aí é bem outra complicação, então assim, vocês vão conviver mais ainda, né, para passar o dia, né, ali todo. Então, assim, eu não me vejo ainda, próximo ano, eu digo, Jesus, me dando sabedoria. Mas é isso, né, porque, assim, fica aquele bate-volta na educação, né, que vai para a escola, aí muitas vezes o pai também quer só jogar lá e se virem. Que era isso que eu já ia falar nesse contexto. Se virem. Aí eu sou chatíssima, né? Mas eu digo assim, professora, diretora, eu vou e digo, olha, eu sou rígida com ele em casa, então aqui quem vai mandar é vocês. Porém, tem todas as outras questões, né? Por causa da epilepsia eu me preocupo mais ainda. Sim. Né? Mas assim, que é para ser rígida com ele também, não é para ele deixar fazer tudo. Então, assim, fica aquele... né? Porque tem pais que vai, deixa lá e quer se livrar. É perfeita a sua fala, né? Que orienta a questão dos pais, né? Acompanhar os seus filhos, né? No acompanhamento. Não é só deixar na escola. A escola, ela vai ajudar, sim, é uma ótima possibilidade de intervenção. Mas eu sempre falo em consultório que a gente tem que trabalhar sempre falando na mesma linguagem, né? Família, escola e os atendimentos. Porque senão não vai ser eficaz, né? Não vai ter uma eficácia ao longo prazo. E é isso que a gente busca, né? Não só aqui o agora, mas um retorno ao longo prazo. E puxando também para a questão da inclusão, né? Que você falou que não respeitam, né? Em questão de filho e tudo. Hoje a gente tem, né? A famosa lei, que é a Lei Berenice, né? Que garante e ampara, né, Samara? A Samara poderia falar um pouquinho sobre esses direitos, né? Da nossa criança, que eles usam geralmente a sinalização de um cordãozinho, né? Um crachazinho. E eu queria saber, né, Samara, o que é que você acha, né, desses amparos, como é, né, a Lei Berenice. Gostaria de que você falasse um pouquinho. Não, é um direito, né? Nosso. Uma vitória depois de muito tempo, de muitas limitações. Muitas lutas, né? Muitas lutas, não é de hoje, né? Marlene falou a questão do autismo, e o autismo não é só agora, sempre teve autista. E isso está sendo visto agora por conta dos estudos que foram aprofundados. Os direitos estão vindo agora, Sandrinha sabe. Antes disso não tinha isso. Então, assim, quem teve a oportunidade da área da educação, da área da saúde, que assistiu o Holocausto Brasileiro, que viu aonde essas crianças foram colocadas em manicômios antigos, boa parte daquelas crianças que morreram ali eram autistas, sem diagnóstico. Então, o autismo sempre existiu, não é de agora. Sempre teve. Sempre teve. Então, a nossa lei ainda tem muita coisa para melhorar, ainda tem muita coisa para... Mas a gente tem um direito numa vaga de estacionamento, a gente tem um direito em uma fila, a gente tem um direito de uma passagem, a gente tem um direito de um cinema, né? Dentre outros direitos, o direito à educação, o direito de ir e vir, o direito das terapias, o direito de ter um cuidador em sala de aula, que isso é muito importante na educação, e o cuidado das políticas públicas vem quantas crianças vão ficar com esse cuidador. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Quando ela falou de extensão de dia todo na escola, já veio na minha cabeça, e o cuidador? O cuidador é para cuidar. Ele vai cuidar, ele vai dar o lanche, ele vai levar essa criança ao banheiro, ele vai potencializar e dar qualidade de vida naquele dia dentro da escola. Quem ensina? O professor. Então, o cuidador não é para estar ensinando tarefa. O cuidador é para cuidar, e isso está na lei. Quando a gente fala de cuidador, ainda vem as formações. Cadê as formações para esse cuidador, para ter um pouquinho de conhecimento sobre o TEA e sobre os transtornos do desenvolvimento? As capacitações, As capacitações. Cadê a formação do professor? Cadê o cuidado com esse professor que vai ter que adaptar uma prova, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental? Então, são vários contextos que nós temos uma lei, mas que muita coisa tem que ser vista, revista e adaptada. Então, por isso que eu digo... leis que não são cumpridas, né? Ela sofre na pele. Então, às vezes, tem contextos, pontos na lei que, infelizmente, não são cumpridas. Mas eu vejo que também falta de preparo, falta de capacitação e o principal, Raíssa,
Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Acho que falta de informação, né? Falta- que a gente falta tá de falando assim informação, sobre esse né? dia de conscientização. Sobre se, isso. já está batido. Não é batido, não. Acho que nós estamos, né, iniciando ainda, porque quanto mais falarmos, mais, né, vamos conscientizar as pessoas. Nessa questão que você falou também, né? Do preconceito, né? Ou dessa questão também dos níveis, né? Porque ele é de suporte 1, é menos autista do que o suporte 3? De forma nenhuma. Não. E aí eu queria trazer esse gancho também para você falar um pouquinho sobre esses níveis, né? Do suporte 1, 2 e 3. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Houve a mudança, né? Porque antes a gente tinha leve, moderado e severo. Né? Então, com a mudança no DSM-5-TR, que foi revisado, juntamente com o CID-11, que é a adaptação atual do CID-10, a gente tem praticamente de 10 a 15 anos para atualizar todos os laudos do TEA, sair do CID-10, do F34.0 e vir para o 6A02. Alguma coisa, digamos assim. Então, essa adaptação tem que ser feita para auxiliar e para validar mais esse laudo. Muitos neurologistas e neuropediatras estão fazendo isso. E aí a gente vem para a questão dos níveis de suporte. O nível de suporte 1 é o nível leve, existem alguns sinais e outros não. Geralmente, eu acho que a gente consegue ver mais no nível de suporte 1 é a interação social, né? Que é algo que deixa mais enraizado. Existe o contexto da fala também, dentre outros contextos. Nível 2 de suporte já vem um contexto mais enraizado da interação, da fala, com comorbidades mais significativas, mais notórias, tá? E o nível 3 a gente geralmente sempre caracteriza como uma comorbidade de um atraso cognitivo, que é o que fica mais visado. Mas pode ter o nível 3 com outro tipo de comorbidade que não seja o atraso cognitivo. É isso. Então, assim, é algo, eu sempre falo, né? Vocês sempre teve presente nas palestras, que quando a gente coloca num contexto de medicar esses níveis de suporte, tem que ter um cuidado que a medicação, ela não é para o TEA, e sim para a comorbidade desse TEA. Não existe medicação para o TEA, existe medicação para comorbidade. Então, geralmente, o TEA sempre vem com alguma comorbidade. Nunca é só o TEA. Nunca vem só o TEA. É Então, a gente tem um TEA com TDAH, a gente tem um TEA com TOD, a gente tem um TEA com ansiedade, a gente tem um TEA com todos esses, Isso. né? E alguns mais. Tudo depende da questão da intervenção, de como é tratado e de como é visto. Perfeito, porque a gente vai acompanhar e tratar o que traz prejuízo, né? Exatamente. Naquele momento da vida da criança, do sujeito. Se ela tem autismo e TDAH e tá com prejuízo na atenção, nós vamos o quê? Trabalhar questões da atenção, né? Então, assim, como Samara trouxe bem, não tem remédio, né? Como eu disse, autismo não tem cura, não é uma doença, é uma condição. E que a gente precisa entender o autismo como um quebra-cabeça, né? Que tá estampado na blusa, que quando a gente não precisa compreender totalmente, mas a gente precisa procurar entender, né? Com o quê? Com informações, né? E com a empatia. Chegam às vezes em consultório, Samara, um exame para o autismo. Como não é uma doença, não posso fazer um exame de sangue Isso, e dar autismo. Mas por que o doutor pediu um elétron? Por que o doutor pediu uma ressonância? Para descartar algo. Então, os exames são utilizados como descarte, não para fechamento de diagnóstico. A avaliação de autismo é clínica, somente clínica, através de observação e aplicação de escalas comportamentais. Não tem exame. Não existe exame que vai dar autismo, não existe isso. E sim a observação clínica. Por isso, tantas sessões, por isso um processo tão extenso, porque é uma vida que a gente está lidando ali. Então, tem que ser observado com tranquilidade, com clareza e com responsabilidade do profissional. Samara, falamos aqui das características, dos níveis, né? E já existe algum estudo, né, sobre as causas, o que causa esse autismo, né? Porque tanto está sendo visado. Eu sei que você falou da questão que antigamente se existia sim, né? Só que não era diagnosticado, não era visado, não era estudado. Hoje, como é que está a questão assim, das causas, as possíveis causas para se ter uma criança, né? O que é firmado mesmo nos estudos é a questão biológica. Biológica, né? É nato. Nasce com o indivíduo. Só que a gente tem pesquisas inconclusivas referente à alimentação, referente a complicações da gestação, referente à complicação no parto. Mas a gente fala mesmo de um contexto biológico. Tem estudos ainda dizendo para observar se na família tem alguém com casos de esquizofrenia, bipolaridade,
sequelas de AVC, são estudos inconclusivos. Caso eu tenha alguém na família nesse contexto, pode ser que tenha alguma criança que venha dentro do espectro. Tudo observado. O que a gente comprova hoje, que eu já sabia e que é algo que está aparecendo muito hoje na mídia, é que a questão do TEA vem do pai. Já viram isso? Já. E quando colocaram isso, eu disse, meu Deus, eu já sei disso há tanto tempo. Estão vendo isso hoje? Estão falando muito da questão da alimentação também, e da alimentação, né? Por exemplo, ter muito cuidado na gestação, tomar muito café e Coca-Cola. Café e Coca-Cola tem cafeína. Cafeína pode-se dizer que pode ter um índice para a criança nascer com TDAH ou déficit de atenção, porque influencia na formação do córtex pré-frontal e do tubo neuronal no início da gestação. Não se deve beber café e Coca-Cola. Deve-se comer muito peixe, deve-se comer fígado, deve-se comer beterraba. E tem todo um contexto. Os agrotóxicos dizem hoje, as nutricionistas sabem falar muito mais sobre isso, que pode desencadear o contexto de autismo. Mas é algo inconclusivo. Hoje a gente vai ainda na genética. E quando você vai observar, às vezes o pai tem um sinalzinho do TEA. Pronto. É igual meu marido. Ele é igual meu marido. É desse jeito. Não, ele era igual a mim. Ele era igual a mim. Era igual a mim. Aí a gente sempre vai procurar um acompanhamentozinho, pai, porque você também pode ser. Mara, né? você falando da alimentação, né? Aqui em Limoeiro, né? São mais de 500 crianças ali e algumas em procedimento ali para ver o diagnóstico, né? Fechar o diagnóstico. E muitas começaram a falar, é por causa do veneno, né? Que tem na serra. Mas aí quando a gente começa a conversar, né? E aí disse, mas não é só aqui em Limoeiro. Exatamente. Então o veneno, as outras cidades, os outros estados que tem, que a gente sabe que falam também, né? Sobre o autismo. E aí nem tem plantação. E aí vem de onde, né? Exatamente. Isso significa inconclusivo. A gente não pode rotular a alimentação. Não pode, que é também assim. Então, assim, ficam nesse estudo ainda para... Em aberto. Em aberto. Quer dizer que na associação vocês têm quantos pais, assim, associados que vocês... Na associação tem 120 associados. E de né? crianças... E é com crianças, né? Aí tem algumas que tem só TDAH e foi se chegando e a gente, né, foi acolhendo. E... Como é que funciona lá a associação? O que vocês trazem, os projetos? Pronto, falando como mãe, né? E como agora? Como estou à frente, né? Vai fazer um ano que eu estou à frente. Da Associação de Pais de Autista de Limoeiro, Amor Sem Limite, né? E que infelizmente a gente não tem atendimento ainda lá. Esse ano já está com 7 anos, faz esse ano, né? E a gente não conseguiu ainda, né? Assim, ajuda, né? Profissionais para fazer. Voluntários, né? Voluntários, isso. Porque, né, o recurso é pouco. Mas, assim, a gente já está há 7 anos com a associação registrada, né? CNPJ, tudo direitinho, mas a gente ainda tem essa dificuldade. Mas a gente está lá todo mês. Espero que depois desse pod N, né? Apareçam mais voluntários. Se sintam convidados. Acolhidos. Onde é que fica localizado? Eu não decorei ainda o endereço, mas assim, quem mora aqui em Limoeiro, a gente se mudou. Fica ali próximo, tem a Praça do Patronato e por detrás do Mercantil de Florinda, por detrás da padaria Rebouças também. Certo, quem gostaria, né, de ser voluntário e tudo, é só chegar lá, conversar com a pessoa. Porque assim, não é aberto todo dia, né? Certo. Então assim, a gente está tentando abrir 2 vezes na semana, na quarta e no sábado, porém a gente sempre avisa, principalmente no grupo, porque a gente tem um grupão, né, que tem alguns profissionais, tem muitos pais que ainda não é associado. Eu não questiono tanto porque, assim, muitos acham que não tem benefício de se associar, porque não tem nada. Né? Então, assim, eu já penso... Como se não acrescentasse nada na vida deles ser associados, né? Não tem benefício, não vou ganhar nada, não tem atendimento, mas assim, quando foi descoberto do meu filho, eu já quis logo ficar perto de todo mundo, né? Porque a gente pode falar, porque não é todo mundo que quer escutar a gente, né, Samara? É verdade, não é todo mundo. Então, assim, a gente finda falando muito, né?
Mas eu achei assim muito importante a turma que era, né? Porque antes, quando eu comecei, não era ainda associação. Tinha um grupo de mães, eram 7 mães, né? E assim, a gente se espelhava e queria estar perto. Né? Então, só depois que foi feita a associação. Então, assim, para mim foi uma acolhida muito grande. Né? Por mais que a gente não tenha um profissional, eu só vou se tiver um profissional. Mas já que a gente não tem e a gente dá escutar a outra, conversar, né? Conversar, aquilo ali já é um ânimo muito grande. Né? Compartilhar. E sem falar que são trocas, São né? trocas, Às vezes você tá com uma isso. dúvida, a outra é mais experiente, Então, né? assim, a gente fica, né, bem mais motivados, né? E é a motivação, porque se a gente, é como eu falei, né? Se a gente não tiver unidos para ir buscar lá fora e criar essa força, unidos, a gente não. Eu acho que fica mais difícil, né? Cada um no seu canto, eu acho que fica mais difícil. Fica mais difícil, verdade. De conseguir essa ajuda, né? Porque se nem os pais são unidos, né? Aí fica mais Exatamente. difícil. E tem uma visibilidade de que o objetivo não é individual, né? Que tem que pensar na causa, né? Como um todo, que existem outras famílias também necessitando desse acolhimento, né? Então, assim, tem uma associação aqui, né? Nós deveríamos aproveitar mais, né? 7 anos é muito tempo, né? Uma coletividade. Isso, exatamente. Mas ainda tem muitos pais escondidos em casa, com vergonha dos seus filhos e mascarando o diagnóstico. Muitos, né? E às vezes você rotula, é o pai que não quer. Às vezes tem mãe que não quer. Verdade. Mãe que não aceita. Recebe, não aceita, guarda na gaveta e a criança vai crescendo. E isso prejudica só o desenvolvimento da criança, né? Porque esse tabu tem que ser a qualquer momento quebrado, né? Porque a gente fala muito da desmistificação do tabu dentro da sociedade, mas dentro de casa. Dentro da família. Dentro da família. Pedir ajuda, Marral Verde de Samara, que assim, aqui em Limoeiro tem dado muito diagnóstico, né, de crianças autistas. Porém, tem muitos também que são diagnosticados ali. Tipo falso diagnóstico? Não é que seja falso, mas diagnosticado errado, que não seja, porque infelizmente tem aqueles pais que não aceitam. Você me corrige, viu, Samara? Mas tem aqueles pais que quer porque quer que tenha essa deficiência e do BPC. Entendeu? Então, assim, é dolorido, sabe? Porque ninguém quer ter um filho, ninguém na família com autismo ou com outra deficiência. E no consultório, que eu aplico tudo, não dá nada, aí eu vou entregar pro pai e o pai se revolta. Mas como assim o meu filho não é autista? Entendeu? A senhora aplicou direito isso aí? Disse, meu amor, eu fiz todas as escalas, não tem nada. Não pode. Aí agora, como é que eu vou comprar meu carro? E agora, como é que eu vou construir minha casa? Gente, eu escuto isso. Isso não é de agora, não. Antes do BPC, no início do BPC, eu acho que 2017, teve uma revolta de uma mãe. Porque ela não conseguiu e não tinha autismo. Como teve outra que a gente fechou, autismo, né? Com comorbidade de atraso cognitivo, recebeu o laudo. E conseguiu o BPC, com 6 meses estava passeando no Rio de Janeiro. É assim. E não investiu na terapia, eu nunca mais vi essa criança. Como tem outros que constroem em casa. Você tá entendendo? Então tem esse contexto. Sim. Samara explicasse o BPC, o que é assim, né? Porque tem BPC LOAS é um direito do autista, ou de qualquer pessoa que tenha algum transtorno, um benefício do governo, do INSS, de um salário, né? Para essa criança investir em terapias. Tanto é que hoje, atualmente, né, tem um contexto de ter todas as comprovações de terapias que foram feitas. A importância de você pedir um recibo, um documento comprovando, porque em algum momento o INSS vai te chamar para comprovar que aquele dinheiro foi utilizado para a terapia. Isso eu falo no contexto de respaldo, porque eu tenho uma colega advogada que ela sempre passa essas coisas para mim. Então tem um momento que o INSS vai pedir. Então é importante você ter os recibos que aquele dinheiro foi utilizado para a terapia e não para outro fim.
Então, quando a Sandrinha fala desse contexto, é isso que eu me ela lembrei. fala com propriedade, porque ela está dentro da associação e ela sabe o que acontece. Eu falo apenas como um profissional, eu emito um laudo psicológico de avaliação Que vai neuropsicológica, ajudar, né? que vai ajudar e entrego, mas muitos não têm nenhum problema. Às vezes é um contexto comportamental, que só algumas sessões de terapia vão ajudar, tanto a criança quanto a família, mas não é terra. Sim, é tanto que durante a formação mesmo e especialização, dos critérios, né, que os professores mais falam é esse, né, pra gente ter o cuidado, né, o cuidado quando for diagnosticar, o cuidado quando for dar algum documento importante, porque às vezes a pessoa só tá atrás do papel. Entende? Tá atrás só do papel, não tá atrás do acompanhamento daquela criança, né? A gente sabe que aquela criança necessita, mas às vezes o pai pega o papel e não aparece mais, como já teve de acontecer, né? Então a gente precisa o quê? Nós profissionais precisamos ter cuidado e orientar, né? Orientar bastante esses pais, conscientizar. Eu sei que a consciência, né, tem que ser dele com ele mesmo, mas muitos não têm, né? Não pensam no tratamento do filho. E assim, ter cuidado, né? Ter cuidado com o excesso de informação também, né? Porque hoje o Google tá lá, né? Bota lá, acha que já tem que procurar, porque assim, a procura, gente, é muito grande. Então, quando vocês botam o nome de vocês lá para ter um benefício que seu filho não tem direito, acaba tirando o direito de quem precisa. Né? Porque só o que tem é fila de espera, né? Eu tô com uns pacientes que tá com 2, 3 anos na tentativa, né? E você que é pai, não desista, né? Um momento vai dar certo, um momento essa criança vai ter o que é direito dela, né? Só que hoje em dia tá difícil pela demanda, né, pelo tanto de espera que tem, só que uma hora, né, eu acredito que vai dar certo, né, como Samara falou, tem uma advogada, né, maravilhosa aqui no Vale do Jaguaribe, que eu também conheço, que ela trabalha com essas causas e ela traz muito isso, né, dizer para guardarem os comprovantes, né, os recibos, tudo para mais na frente, né, comprovar que realmente aquele dinheiro foi gasto em terapia, né? E assim, Samara, eu queria só perguntar para você, quando a gente fala sobre as características, né, do autismo, e eu vejo muito no consultório a questão da falta de comunicação, né, o atraso na linguagem, referente a crianças, né, a bebê, uma dúvida que fica presente no consultório, né? Ah, meu filho, ele não fala, né? Então, assim, no tempo dele. Vamos esperar o tempo dele. O que é que você acha, né, sobre essa questão, né, a gente puxando para crianças verbais, não verbais, o que é que você acha quando uma criança, ela de 2 anos, 3 anos ali, ela não consegue, né, emitir os primeiros sons? Você acha que a gente deve esperar o tempo dela? Como é que a gente deve fazer? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é procurar um profissional. Não existe a questão do tempo dela. Existe a questão do desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem escalas que a gente segue, da quantidade de palavras que tem que ser faladas, dependendo da idade. O balbucio, né? Desde o contexto da articulação e formação de palavras. Por exemplo, 2 anos é para estar falando vocabulário de 50 a 60 palavras no vocabulário de uma criança de 2 anos. Se a criança não está falando isso, tem algum problema. Então, tem fonos que trabalham com bebês. O importante, eu sempre falo, quando me procuravam muito cedinho, criança, meu filho tem 1 ano e 2 meses, ele não está falando bem, está falando enganchado. O que a senhora acha? Procure um fono. Invista num fonoaudiólogo. Eu acho que o primeiro processo é esse. Porque o atraso da fala não é somente o TEA. É também uma característica da dislexia. Se a criança tem propensão a ter dificuldade na leitura e na escrita, ela no início vai ter dificuldade na fala. Não é só TEA. Ou um distúrbio de linguagem. Uma disfunção fonológica. E a fono pode detectar isso. Exatamente. Então, eu acho que quando você vê uma dificuldade na fala do teu filho, primeiro ponto, procura um fonoaudiólogo. Para o fonoaudiólogo começar as terapias e observar. Como você falou na outra vez, né? Tem que descartar. O médico pede os exames, né? Para o descarte. Então tem que levar nessa questão do fono. Primeiro fono. Perfeito. Porque assim, tem de alguns pacientes, né, chegar enviados de neuros, né, e tudo, que vão para lá para intervir na fase precoce, porque a gente, terapeuta, a gente gosta de intervir, né, nessa fase novinho. E os neuros gostam mais do que às vezes, né, não todas, a maioria, pedir para esperar. Não, vamos ver se é o tempo da criança. Eu tô falando assim porque teve, né, um acontecimento de um paciente de ir e ele dizer que é o tempo da criança. Só que assim, perfeito quando você traz que a gente tem um marco do desenvolvimento, né? Então assim, a gente tem um parâmetro de uma janelinha até
né? Até onde pode ir aquela criança nesse desenvolvimento. Quando a criança não está dentro daquele marco do desenvolvimento, alguma coisa tem. E né? tem a questão de botar na escola, que fala assim, coloca na creche, vê como é que vai ser a interação. Aí tem muitos pais que têm medo de colocar um bebezinho na creche, né? Eu digo logo assim, eu sempre joguei os meus cedo. O primeiro entrou com 10 meses, que tem 8 anos. E o bebezinho eu botei com 1 ano e 3 meses pedindo, por favor, porque só era com 1 ano e 6. Porque você consegue ver o desenrolar dessa criança na interação com outras crianças. O filho não é nosso, o filho é pro mundo. A gente é criado pro mundo. Pro mundo. Nessa questão da comunicação, em relação às telas, né, que está muito debatido, né, nas mídias, em todas as palestras que vamos, que as telas é prejudicial, né, 100%. Nessa questão da comunicação. O que você poderia nos orientar os pais, né? Tela 100% prejudicial. Né, o que eu sempre dou dicas? Coloque a criança para assistir desenhos que falem, que instiguem ela a falar. Não, por exemplo, um Pocoyo que não fala. Tanto é que o Pocoyo é como se fosse o símbolo do terra. Porque o Pocoyo não fala. Não fala. Então eu preciso de desenhos que a criança converse com a televisão, que ela interaja com a televisão e diminuir o tempo de tela. Celular. A minha visão, não é visão de profissional nem de estudo. Para uma criança pegar num celular, para mim, é depois de uns 7, 8 anos de idade. Sim. Minha visão. Tá? Minha criação. Meus filhos não têm acesso à tela. Meu bebezinho de 2 anos nunca pegou no celular, não sabe nem o que é. Se apegar de dar pra gente. Porque tela prejudica. Vou colocar a criança na tela. Ok, a partir de quanto? 1 ano. 30 minutinhos, no máximo 1 hora na televisão bem distante, assistindo um desenho que ele dance, que ele interage, que a mãe esteja junto. Não pegar uma criança dessa e passar a tarde toda na TV. E aí vai vir vício de tela, vício de jogo, que hoje tem CID, que é um transtorno. Que é um transtorno, né? Quer dizer, agora se tornou um transtorno. Jogar videogame em excesso é um transtorno. Perfeito. E no outro podcast eu até comentei, né, que isso aí é questão de saúde pública, né? Porque hoje em dia o nosso DSM 5TR tá lá aumentado, voltado a telas e jogos, vícios, né? Que comprova que é um vício como se fosse o uso mesmo assim de drogas e outras questões, né? Porque vai gerar ali, enfim, várias sensações e de abstinência, né? E você Tanto observa. que tem crianças que não conseguem ficar sem. Exato. Né? Você observa, bota o celular na frente da criança e ela para de chorar. Já é um vício. Já é um vício. Um bebezinho de 6 meses. Né? Então é um vício. Então tem que ter muito cuidado. Menos tela. E a gente sempre mais diz jogos. que assim, não é tirar pelo todo, né? Mas o menos que menos prejudica é a televisão, né? Isso. Então, assim, entre o celular e a televisão. Televisão e aquele contexto, o menos é mais. Então, quanto menos tela, mais qualidade, mais saúde mental para o seu filho. E tirar aquele tempo para ele, para brincar. Não é só os terapeutas. Isso. A gente pode brincar com eles. Exatamente. Ah, mas minha mãe e meu pai na época não brincavam. Mas a gente pode brincar. Tanto jogo tem, tanto né, jogo, Samara? tanto quebra-cabeça, tanto dominó. Uma criança memória. hoje não sabe jogar um peão. Aqueles jogos de tabuleiro, né? Tabuleiro. Ninguém que joga brinca mais de quatro, bila. Sim. Quebrar o tabu, arrumar um espacinho ali de tempo para brincar, né? Verdade. Com os filhos. Porque volta aquela coisa, eu vou deixar na escola, vou deixar nas terapias, e se viram, acham que ali mas não. O tempo de qualidade, né? De qualidade e assim, tem todas essas terapias, mas se a gente não tiver Como em casa, pai, né? eu não tive condições de levar o meu. Então, assim, o que eu pude, eu fiz em casa, com ele, né? Então, assim, muitos, às vezes, como falou ali do BPC, né? Então, assim, muitos, né? Não é todos também, mas muitos colocam. E às vezes passa ali o dia, sai da escola, leva para um canto, leva para outro, mas não tem em casa. Então, assim, a terapia melhor é a de casa também, né? É a de casa. Perfeito, porque assim, a gente está 40 minutos, né?
na sessão. E os pais estão a semana, o dia todo, né? Então, assim, realmente a gente trabalhando em conjunto só tem a somar, né? E, assim, para finalizar, né? A conversa tá muito boa. Só que para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre a dependência, né? Porque muitas dúvidas que aparecem no consultório será que o meu filho, né, que é autista, um dia ele vai conseguir ser dependente, né? Então, assim, eu jogo, assim, essa reflexão para vocês. Deixa eu falar só um pouquinho. Essa é a dependência, né? Como eu tive o meu enteado, né? Então, assim, é muito difícil já a gente soltar, né? Mas, como a Samara falou, a gente cria nossos filhos para o mundo. Mas a gente já fica, assim, aquela colhida, assim, coração apertado, aprendendo, né? Então, assim, deixar aí com o Samara para finalizar. Mas é difícil, viu? Como difícil, eu falei, né? Já estou pensando aí no próximo ano como é que vai ser do integral. Depende muito do nível de suporte. Então, a independência de um TEA depende do nível de suporte e da comorbidade. Então, quando eu tenho um TEA nível 1 de suporte, ou nível 2 de suporte, que interage, que fala dentro das potencialidades dele, das limitações dele, ele pode se desenvolver, fazer uma faculdade, casar, ter filho. Tanto é que a gente tem um monte de autistas aí que nem tem diagnóstico, casados com filhos, tudo muito bem, e se descobrindo agora. Então, isso pode, tá? Não tem nada que restrinja, não é uma restrição. Agora, quando eu venho para um nível 3 de suporte, com uma comorbidade de um atraso cognitivo, com uma limitação maior, né, na fala, de alimentação, dentre outros contextos, a gente pensa, será que aquela criança vai ser dependente de mim, sim, pro resto da vida? Tem a questão também de passar pelos níveis, né? Eu posso estar hoje no nível 3 de suporte e com as terapias e intervenções chegar ao nível 1, dependendo da comorbidade. Como eu disse, não é o TEA é um espectro, e sim a comorbidade que influencia nesse contexto. Então, foi pensando nisso, até na idade adulta, da pessoa se ter uma noção de se conhecer, que eu lancei o livrinho, né? Mostrei. Cadê o livrinho? Olha aí. Nosso livro Caixa, que é o Analisando o Autismo, que foi em 2019, junto com a Booktoy. Foi uma visão frente ao processo clínico. Porque eu comecei a receber em 2019 muitos adolescentes e adultos com autismo. Muitos, não foi poucos. Então, com base nessa análise comportamental, eu bolei as cartinhas, as 60 perguntas, para auxiliar esse adolescente e esse adulto a se conhecer e a buscar ajuda. Esse é o intuito desse instrumento. Porque você pode comprar, eu vou me autodiagnosticar, não. Você vai observar quantas cartinhas dessa você responde sim. Então pode ser 40, pode ser 30, pode ser 60, pode ser 59. Se eu respondo sim para essas perguntas, eu tenho que procurar um profissional. Que pode ser que eu esteja dentro do espectro autista e não saiba. Eu comprei a cartinha minha de maioria sim, tenho que ir lá. Olha aí, tá? Então, é um suporte, é uma ajuda. Porque hoje existem escalas restritas aos profissionais, a psicólogos, existem escalas abertas, né? Que você pode analisar, mas você como pai, como mãe, né? É importante ter esse contexto, se autoavaliar. Tá aí, a Sandrinha disse, comprei, vi algumas possibilidades de sim. Será que uma avaliação seria um possível TEA na Sandra? Não sei, mas abre aquela janelinha. Sim, porque querendo ou não fica como se fosse uma estratégia de rastreio. É uma estratégia de rastreio para casa, para dentro de casa, para te ajudar, porque quando a gente se conhece, a gente começa a conhecer o outro e pode ajudar ainda mais o nosso filho. Então essa foi a ideia, né? E tá aí, desde 2019. Perfeito, né? E assim, eu gostaria, né, de agradecer, né, primeiramente a todos, né, que tirou um tempinho pra gente vir aqui conversar sobre esse tema tão importante, né, que é o autismo. E hoje também, né, Sandra, hoje a gente temos o quê? Do autismo, a conscientização, né? Que é a pedalada. Né? Começa hoje, toda a semana, né? A semana mais falada ali sobre o autismo, que não seja só essa semana, seja durante todo o ano. Isso. E tem hoje, né? A partir de 6h30, lá no Nova Opção. E vai ter palestra, vai ter o sábado a caminhada, que é a nossa 7ª caminhada,
né? E todos convidados. E essa blusa ainda tem para vender? Não tem Como mais, é? a Já gente acabou? pediu umas a mais, foram Já acabou. 140 blusas, Que bom, né? né, Foi que muito, todos- muito procuradas, mas aí não dá mais tempo para fazer, né? Todos estão convidados. Todos né? estão Eu quero convidados. deixar só um recado. Pronto. Você pai, você mãe, se conscientize da necessidade da terapia para o seu filho, tá? Receber um prognóstico, receber um laudo, procure ajuda, não guarde esse laudo na gaveta. Eu sei que a fase do luto é muito difícil aceitar, mas o quanto antes você aceitar, melhor para o seu filho, melhor para você e melhor para a sua família. Então, por favor, recebeu o prognóstico, procura ajuda, sofre aquele luto junto com teu filho, que você vai ajudar no desenvolvimento dele para o resto da vida. Busque ajuda. Isso mesmo, perfeito. Obrigado, Samara. Obrigado, Eu que Sandra. agradeço. Obrigada a vocês. Também agradeço, né, aqui em nome da equipe Farol, aqui da Escola Normal, a participação de vocês. Eu e Raíssa, né, fazemos parte dessa equipe e estamos muito felizes com todos esses esclarecimentos, É um prazer né? estar aqui. Foi ótimo. Espero que esteja aqui todas as vezes que surgir, né, É só essa chamar. necessidade, né? Chamar durante Isso é o ótimo. ano. Como você falou, né? Não é só hoje. A gente, né, pode trazer essa pauta O outros ano dias, todo. outros momentos, né? Perfeito. Para poder sempre estar lembrando. E é isso, gente. Obrigado, viu?